Vivemos num tempo em que as pessoas se sentem obrigadas a opinar sobre tudo, como se o valor delas estivesse no quanto falam e não no quanto entendem. Mas existe um princípio antigo, cheio de sabedoria, que diz: o homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a insensatez. Provérbios 12, 23. Esse texto mostra uma diferença clara entre o sábio e o tolo. O sábio não precisa mostrar o que sabe, ele vive o que sabe. Já o tolo fala o tempo todo e, no desejo de parecer inteligente, revela o quanto é imaturo. Encobrir o conhecimento não é esconder a verdade, é saber quando e como falar. Nem toda verdade precisa ser dita a qualquer hora, nem toda opinião precisa ser publicada. Às vezes, o silêncio ensina mais do que 1000 palavras. A sabedoria não está em ter muitas informações, mas em ter discernimento. É como diz outro provérbio: o que retém as palavras possui conhecimento, e o que tem espírito sereno é homem de entendimento. Provérbios 17, 27. Hoje, o mundo valoriza quem fala alto, quem ganha a discussão, mas a sabedoria valoriza quem fala na hora certa, com propósito, com amor e com domínio próprio. Nem tudo precisa ser dito. Às vezes, o silêncio é um escudo. Às vezes, calar é sinal de força, não de fraqueza. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Provérbios 15, 2. Então, antes de falar, pergunte-se: isso vai ajudar? Isso vai edificar? Isso é o momento certo? Porque o sábio não fala para vencer, fala para construir. E no fim, a voz mais forte é a que fala com sabedoria. É cada vez mais comum ver pessoas falando mais do que fazem, exaltando-se mais do que vivendo de fato. Mas a sabedoria bíblica nos ensina algo de bem diferente. O verdadeiro valor de alguém não está no que ela diz sobre si mesma, mas no que a sua vida testemunha diante dos outros. A Bíblia declara: ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Provérbios 27, 2. O autoelogio é como soprar fumaça para cima. Desaparece rapidamente. Já o reconhecimento que vem dos outros, esse permanece, porque nasce das atitudes verdadeiras e consistentes. Não precisamos provar nada para ninguém. Precisamos apenas viver com humildade, integridade e amor. Na prática, isso quer dizer que não precisamos disputar quem faz mais, mas servir com amor e deixar que os frutos falem. Mais do que contar vantagens, é melhor entregar resultados que os outros reconhecem naturalmente. E na fé, não é a autopromoção que agrada a Deus, mas a vida simples e fiel. A lição final é simples: não se preocupe em dizer quem você é. Deixe que suas atitudes falem por você. Mais cedo ou mais tarde, os frutos vão aparecer e serão eles o verdadeiro testemunho da sua vida. Você já percebeu como algumas pessoas nos desafiam mais do que as outras? Às vezes elas nos tiram do conforto, outras vezes nos confrontam com verdades que preferimos não ouvir. Por mais desconfortáveis que pareçam, é exatamente aí que o crescimento acontece. Existe um antigo provérbio que diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Provérbios 27, 17. Isso significa que os relacionamentos certos não apenas nos acompanham, eles nos transformam. Pessoas afiadas convivem com outras pessoas que as fazem pensar, refletir e mudar. Não é sobre estar sempre de acordo, mas sobre ter alguém que te ajude a ser melhor do que era ontem. É fácil manter por perto quem só concorda com tudo que você faz. Difícil mesmo é acolher quem aponta com amor as falhas, encoraja nos dias difíceis e celebra suas vitórias com sinceridade. Relacionamentos assim não são comuns, mas são essenciais. Pense em 2 lâminas. Sozinhas elas perdem o fio, mas quando entram em contato, mesmo com atrito, elas se tornam mais afiadas. E é exatamente assim que acontece em amizades verdadeiras, em um bom casamento ou uma equipe com propósito. O atrito controlado com respeito e intenção nos molda e nos fortalece. Se alguém na vida está te ajudando a enxergar o que você não via, mesmo que doa, agradeça. Essa pessoa está te afiando. E se você pode ser essa pessoa para alguém, seja. Afinal, ninguém cresce sozinho. O que nos faz melhores
nós não é evitar o confronto, mas aprender com ele. E viver cercado de gente que te afia é um dos maiores investimentos para se tornar alguém muito mais sábio, mais maduro e mais humano. Às vezes, a gente quer tanto que tudo dê certo, que sai fazendo planos, corre atrás, se esforça, mas acaba esquecendo de olhar para dentro, de se perguntar, por que mesmo eu quero tudo isso? Em Gênesis 11:4 está escrito, e disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Essa é a história da Torre de Babel e no fundo ela fala muito sobre a gente. Um grupo de pessoas decidiu construir algo grandioso, uma cidade e uma torre que chegasse até o céu. Mas o problema não estava no projeto, e sim na intenção. Eles queriam ser lembrados, reconhecidos, admirados. E se a gente for sincero, muitas vezes a gente também tenta construir as nossas próprias torres de Babel. A carreira, o status, o sucesso, a imagem nas redes sociais, coisas que não são ruins, mas se tornam perigosas quando começam a definir o nosso valor. O erro deles não foi sonhar alto, foi esquecer de crescer por dentro, querer subir, mas sem base. E o resultado foi confusão e dispersão, porque quando o orgulho é o engenheiro dos nossos planos, a queda é só uma questão de tempo. Toda torre construída só com ambição pessoal acaba desmoronando, cedo ou tarde. Mas quando a gente constrói com propósito, com valores, com humildade, a base é firme. Pode até demorar, mas permanece. Então pensa aí, você está construindo algo grande ou algo verdadeiro? Porque nem tudo que é alto é forte, e nem tudo que aparece é o que realmente sustenta. Talvez o segredo não seja em subir, mas em aprofundar as raízes, porque quanto mais fundo elas vão, mais alto dá para crescer. A Torre de Babel caiu porque o foco era ser grande, mas o verdadeiro crescimento vem de ser verdadeiro. Sabe por que muita gente nunca realiza o que sonha? Porque passa a vida esperando o momento certo. Espera ter mais dinheiro, mais tempo, mais apoio, mais coragem. E o tempo simplesmente passa. O problema é que o momento perfeito não existe. O sábio Salomão já dizia há milhares de anos: quem observa o vento nunca semeará. Eclesiastes 11:4. Em outras palavras, quem fica só analisando as condições nunca age. A verdade é simples. O medo de errar paralisa mais do que o erro em si. Esperar tudo estar favorável é como esperar o vento parar para atravessar o mar. Não vai acontecer. Os maiores avanços da vida nascem antes da certeza. Quem constrói algo grande começa com o que tem, onde está, e aprende no caminho. A Bíblia está cheia de exemplos que mostram isso como princípio de vida. Noé começou a construir a arca antes da chuva. Abraão saiu de casa antes de saber o destino. Pedro deu o passo antes de entender como andaria sobre as águas. Eles não esperaram ter controle, agiram com fé e propósito. E é exatamente isso que diferencia quem sonha de quem realiza. Talvez você esteja esperando o cenário ideal para começar algo, um curso, um negócio, uma mudança, uma reconciliação ou até cuidar mais de si mesmo. Mas o segredo é: comece agora, com o que tem. A direção certa se revela no movimento. Não espere o vento parar. Plante mesmo com o vento soprando, porque quem age com sabedoria, coragem e fé colhe no tempo certo. Às vezes, a gente tem todas as chances do mundo para mudar, para crescer e fazer algo diferente. Mas, por algum motivo, a gente não sai do lugar. Jesus contou uma história sobre isso, a parábola da figueira estéril, que está em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Era uma árvore que tinha tudo. Tinha sol, chuva, cuidado e tempo, mas continuava sem dar frutos. E o dono olhou para ela e disse: para que ela serve, se só ocupa espaço no terreno? Essa história
história fala sobre a gente, sobre momentos em que temos recursos, oportunidades, capacidade, mas deixamos o tempo passar, esperando o momento certo, que na verdade nunca chega. A figueira não foi criticada por ser ruim, ela foi criticada por não cumprir seu propósito. Ela existia, mas não produzia. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente vive, mas sem propósito. Acorda, trabalha e repete rotinas, mas não cresce, não floresce, não transforma nada ao redor. Mas tem um detalhe bonito na história. O jardineiro pediu mais um tempo para cuidar dela. Ele disse: deixa eu adubar, regar, talvez ela ainda dê frutos. Isso mostra que a vida sempre nos dá novas oportunidades. Então pensa nisso. Você tem usado as oportunidades que a vida te dá? Ou está apenas ocupando espaço, esperando algo acontecer sem agir? Cada dia é uma nova chance de crescer, amadurecer e frutificar nos nossos resultados, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Porque viver não é só existir, é fazer valer o espaço que a gente ocupa. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Lucas 6:44. A vida te rega todos os dias. A pergunta é: você tem frutificado ou só está ocupando espaço? Você já percebeu que a gente vive tentando controlar o que não depende da gente? Controlar o tempo, o futuro, as pessoas, o resultado. E no fim, o que ganhamos com isso? A ansiedade. A mente fica cheia, o peito aperta e a vida parece um peso que a gente não consegue mais carregar. Mas há séculos, um homem escreveu algo incrível. E o mais curioso é que ele estava preso quando disse isso. O nome dele era Paulo e escreveu assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem a Deus os seus pedidos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Paulo estava trancado, sem liberdade, mas livre por dentro, porque ele entendeu que a paz não vem do que está fora, mas do que está dentro. A ansiedade nasce quando a gente tenta resolver tudo sozinho. A paz nasce quando a gente entrega. Não é uma paz que vem das circunstâncias, é uma paz que vem da confiança. E essa confiança se constrói quando a gente aprende a orar, agradecer e descansar. Talvez você esteja hoje sobrecarregado, cheio de medos, mas Paulo diria para você: ore mais do que reclame e confie. Existe uma força maior cuidando de você. A Bíblia diz que essa paz excede todo o entendimento, ou seja, é uma paz que não faz sentido e está no meio da tempestade e ainda assim sentir calma. É chorar, mas não perder a esperança. É saber que mesmo sem entender tudo, Deus continua no controle. Então respira fundo. Você não precisa entender o caminho inteiro, só precisa dar o próximo passo com fé. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles.